Meus amados, chegamos no final da primeira parte do curso e aleluia, que é a parte do louvor. E agora nós vamos para a segunda parte, que é a parte da palavra de Deus. Irmão, nós vamos ter que comprar um pouco grande, né? Aleluia. Vou botar uma Bíblia aqui, outra aqui. Aqui na cidade tem pessoas que mexem. Tem? Tem, eu já pesquisei. A pessoa aqui. Glória a Deus. Depois vamos ver esse negócio aí. Amados, hoje, sexta-feira, né? 5 de setembro de 2025. Estamos com um culto abençoado aqui na igreja Assembleia de Deus para Todos. Mas o costume, toda sexta-feira a gente traz. Hoje eu falo sobre o corpo. Na outra reunião eu vou falar sobre a alma. Na outra eu vou falar sobre o espírito. Porque nós somos corpo e alma e espírito. Bem feito. Aleluia. Bem feito, muito bem feito. E isso aqui, todo mundo conhece que é uma Bíblia Sagrada. Livro sagrado. Humano hoje. Tudo baseado na Bíblia. Nada de ciência aqui. Aqui não é um médico que está aqui. Aqui é um irmão de vocês que está aqui. Uma pessoa simples, nem você. Todos nós somos iguais. Todos do mesmo Pai. Né? Aleluia. Então, vamos falar o que a Bíblia fala do corpo. Não é que a ciência fala de corpo. A ciência vai dizer, o homem nasceu de uma carne, depois fez a borboleta. Não. A ciência vai falar uma coisa e a Bíblia às vezes fala outra coisa. O texto que a gente vai usar nessa noite como referência, né, é uma carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, apenas 2 versículos. Vamos fazer a leitura, que é o etc. Os prédios que os homens fizeram. A Bíblia está falando que nós somos o corpo, o templo, morada de Deus. Aleluia! Então, já deu para entender que Deus não desceu à toa de lá do céu, desceu abaixo da terra, né? Aqui abaixo da terra, desceu lá em cima, a terra aqui embaixo, e com suas ferramentas para a fabricação do homem. E pela palavra Trindade, uma Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos deixar para lá. Agora, esse corpo foi feito por Deus. Fazendo uma panela, um boneco, uma coisa assim parecida, né? Molhou o barro, amassou, machucou, quem sabe deu umas pisadas, deixou bem molinho. A minha mãe sabe do que eu estou falando. A mãe fazia umas panelas na Bahia, né? E ela trabalhava aquele barro e fazia aquelas panelas, e ia com aquela moldura e até construía a panela. Quando eu fazer um bom, isso é um barro bem amassado, formalizou o braço, perna, dedo, coração, e foi fazendo. A Bíblia diz que quando ele fez aquele homem, aquele corpo, botou em pé, se tornou o quê? Uma alma vivente. Primeiro o corpo, depois a alma e depois o espírito. Mas a alma falava, a alma vivente, mas a alma podia até sentir algumas emoções. Aí Deus socou na nariz, deu fogo e veio. Aleluia. Aí essa alma não é qualquer alma. Aí esse corpo não é qualquer corpo. Deus não fez assim com o elefante, com o animal branco, com a baleia, não fez com ninguém. Deus só fez com você, Deus só fez comigo. Ele deu seu fogo de vida. O que era que Deus estava falando? Deixando de entender que nós precisamos de Deus. O fogo de vida é dele. O nosso corpo não pertence a nós mesmos, nós não conseguimos mandar em nós mesmos, porque o Espírito é dele. Aleluia. Mas hoje eu vou falar do Espírito, hoje eu vou falar do corpo. Aleluia. Vamos andar um pouquinho na Bíblia. Louvado seja Deus. Primeiro eu gostaria de
e trazer aqui uma introdução. Deus, em sua sabedoria, formou o homem de maneira perfeita e maravilhosa. Olha o salmista Davi, há muitos anos atrás, no Salmo 139, versículo 14: o corpo humano não é apenas uma estrutura biológica, é mais um instrumento criado por Deus para cumprir o seu propósito. O corpo tem benefício espiritual, físico, sociais e precisamos reconhecer o seu valor para glorificar a Cristo. Glória a Deus. Deus não fez esse corpo para ser instrumento do diabo, e nem fez esse corpo para ninguém matar esse corpo. Ele fez esse corpo para glorificar a Deus. Aleluia. Eu estava imaginando aí, pesquisando sobre o jardim do Éden. Deus fez o homem segundo esse jardim. Mas o jardim do Éden foi no tempo de Adão, depois do pecado, o jardim do Éden desapareceu. A pesquisa diz que fica nas travesseiras do rio Nilo, né? Fica no Iraque, divisa do Iraque. Mas não sei, só sei uma coisa, dizer que Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E glória a Deus. Primeiro, abri aqui a tela que está visto. Vou mostrar aqui. Primeiro, o corpo é como um instrumento de vida. É um instrumento de vida. Vamos dizer, vamos fazer uma comparação com o carro, né? Foi o que veio na minha cabeça aqui agora. O carro tem o chassi, né? Que é a lataria. Depois vem a caixa de marcha, que é chamada de transmissão, para que assim faça o carro andar. Mas tem um motor do carro, que todos os movimentos é feito por causa do motor. O carro sai de uma cidade, vai para outra cidade por causa do motor. Vamos dizer que o motor é o espírito. Aleluia. O corpo é o meio pelo qual nos relacionamos com o mundo e com as pessoas. Só conseguimos fazer isso se nós conseguirmos andar. Nós conseguimos relacionar com o mundo e com as pessoas do mundo. Aleluia. Através dele, que trabalhamos e servimos e ajudamos e abraçamos e demonstramos amor. Quer dizer, através do corpo, aleluia, eu consigo ajudar uma pessoa, eu consigo abraçar uma pessoa. Olha esse jeitinho que tem esse corpo, e demonstrar amor, que é o que mais as pessoas precisam, é o que mais nós precisamos de amor. O que é amor? Você prestar atenção na outra pessoa, você sentir o sentimento daquela pessoa. Isso é amor. Amor é quando você completa na igreja e se sente abraçado por todos. Não só pelo pastor, nem pela pastora da igreja, nem pelo um líder maior da igreja, mas você se sente abraçado por todos. O amor, ele consegue ser distribuído até outra pessoa. Isso não é amor. É por isso que Jesus escreveu um versículo tão maravilhoso lá em João 14, Não, João 14, João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, não para condenar o mundo, mas que o mundo venha ser salvo por meio dele. Isso foi o amor de Deus que moveu, vamos dizer, o seu coração. O homem caiu na emboscada do pecado, foi afastado do jardim do Éden, passou a viver num mundo diferente do que Deus planejou para ele. Um mundo de pecado, um mundo que tem tudo bom e tem tudo ruim também. É a nossa convivência, a nossa casa. Nós convivemos com as pessoas boas e acabamos convivendo com as pessoas ruins. Mas vamos dizer que é o trigo junto com o joio. Mas o que é que nós vamos fazer agora? Porque o joio nasceu, estamos convivendo com o joio. Foi o que Jesus ensinou. Deixe crescer junto. Você não consegue viver fora do mundo, consegue? Ninguém consegue viver. Mas nós não estamos no mundo. Aleluia.
Nós somos de Deus. Nós aceitamos o dom da palavra. É como essa Bíblia que eu mostrei para vocês aqui no início do trabalho. Ela é um livro sagrado, um livro santo. É o livro que mais vem no mundo ainda. Mas precisa não ser só observado, não só ler esse livro. Esse livro tem que ser vivido na nossa vida. Esse livro tem que ser o alimento mais sacial, mais importante. A comida mais importante é esse livro. Porque esse livro junta as pessoas. Porque esse livro ensina que nós não deveríamos fazer acepção de pessoas, separar a pessoa para amar. Todas as pessoas merecem ser amadas, todas as pessoas merecem ser cuidadas com carinho. É o que Deus ensina. Aleluia. Através dele que trabalhamos, servimos, ajudamos e abraçamos e demonstramos amor. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui na carta aos Romanos, né? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Apresente ao vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Você não é só crente na igreja. Você não só cumprimenta com a paz do Senhor só na igreja. Você tem que dar a paz do Senhor em qualquer lugar que você esteja. Aleluia. Você não é só crente aqui na igreja. Você tem que ser crente no meio do fogo. Sadraque, Mesaque, Abednego não continuaram crente no meio do fogo. Daniel na porta do leão, o leão com uma morrendo de fome. Daniel passou a noite dormindo lá do leão. Porque ele continuava crendo nas coisas. Aleluia. Joana, a barriga do peixe. O peixe com mal vontade de destruir, mas Joana continuava crendo na barriga do peixe. Foi por isso que ele continuou com a caminhada e que ele teve grande resultado. Porque ele continuou na presença de Deus. Aleluia. Os benefícios de Deus nos deu um corpo para viver de forma útil, servir ao próximo e praticar boas obras. Esse corpo tem que praticar boas obras, porque é um projeto de Deus e precisamos respeitá-los, porque é um projeto de Deus o corpo. Aleluia! Louvado seja Deus. Segundo, o corpo é como um templo de Deus. Isso que eu estava falando aqui é uma casa. Aí Deus disse: eu não habitarei em templo feito por mão humana. Aleluia. Aí você é o templo de Deus. Aí você quer trocar o seu templo, que é o verdadeiro templo de Deus, por templo feito de tijolo de cimento. Aleluia. Respeita mais o templo construído pela mão do homem, tijolo de terra. Quando está na igreja, sente o amor de Deus, respeita a palavra, mas quando sai no seu verdadeiro templo de Deus, às vezes não se comporta do jeito que se comporta na igreja. Aleluia. Porque ele está trocando o verdadeiro templo, que é ele, pelo templo feito de barro, feito de cimento. Aleluia. O Espírito Santo habita em nós, segundo o apóstolo Paulo escreveu, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19: o corpo não é apenas uma matéria, mas é o santuário de Deus, onde ele se manifesta. Aleluia. Onde ele se manifesta dentro de nós. Nós não somos sempre uma figura, um corpo simples humano, nós somos o templo de Deus. Aleluia. Onde Deus habita em nós. Aleluia. E devemos cuidar da saúde física e da saúde também espiritual, evitando pecado, contaminar o corpo da imortalidade. O corpo, ele é mortal, mas Jesus disse que vai dar um corpo da imortalidade para nós. Aleluia. Mas não benefício não. O corpo é um lugar da comunhão com Deus e através dele aproximando a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito e resolveu voltar para a alma emocional, a alma que chora,
Santo é muito mais profundo. Aleluia. Glória a Deus. E terceiro, o corpo é como uma semeadura para a eternidade. O corpo, vamos dizer que o corpo seja o terreno. É prata. E Deus nos escolhe. Tivemos problema, tivemos. Que foi que todo o problema foi eu? Às vezes não. Que foi? Vamos dizer que foi Adão que fez o pecado do mundo. Mas Jesus veio para dar uma nova vida para as pessoas. Porque Deus não ia criar. Nós congregamos todo mundo aqui na igreja, simples. Às vezes, e o irmão falta na igreja, e a igreja, o pastor, cadê fulano? Não vem, o que aconteceu? Às vezes é possível. Aleluia. O corpo atual, imortal, mas foi guiado para ressuscitar em glória. Mas como Deus é lindo, que compreende tudo de nós. Aleluia. O homem caído no jardim do Éden, Deus expulsa, tira do jardim, bota para trabalhar, para sofrer, mas Deus traça um plano. Deus traça um plano para poder levar, trazer o homem de volta para o lugar. Mesmo que tenha que envolver aquilo que é mais importante dele, que era o filho que ele tinha. Ele usou o filho dele, o irmão dele, o empregado dele, um gerente dele. Ele usou o seu próprio filho para vir buscar o homem. Vocês já notaram que sempre somos nós que se afastamos de Deus e traz de volta? Aleluia. Já sentiram isso, irmão? A gente que é crente, quando a gente faz uma coisa que não agradou a Deus, no mesmo instante a gente sente como o Espírito Santo chega na gente assim, fala dentro da gente: meu filho, minha filha, você fez de novo. A gente lembrando. Por que ele está lembrando? Porque ele sabe que a eternidade sem Deus é triste demais. A Bíblia chama de inferno. A Bíblia chama de fogo. Eu trouxe uma mensagem da vez falando sobre Abraão, e vocês viram como é que Abraão estava, né? E como é que é aquele outro que Abraão não, que o Lázaro estava, né? E o outro onde estava, quer dizer, em tempos diferentes. Na morte, irmão. Na hora que morre. Na hora que morre, o crente é levado para um canto, e que não é crente vai para outro canto. E é guardado no lugar separado. Totalmente em atividades. Aleluia. O apóstolo Paulo traz aqui uma mensagem tão boa aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, 44. O corpo é semeado em corrupção, mas ressuscitará em incorrupção, sem corrupção. Quer dizer, o salmista diz que nós fomos concebidos em pecado já no ventre da nossa mãe. Quer dizer, é uma maneira da gente se comportar que não tem ninguém mais santo do que o outro. Porque na hora que chega essa posição de santo, fica aqui mais no nosso meio, vai embora. Então vamos parar com essa besteira, pelo amor de Deus, de achar que às vezes eu sou mais santo do que o outro. Não. Quando eu penso assim, quando eu falo assim, está faltando amor em mim, compreensão em mim. Nós somos todos iguais. Quem é santo é Deus. A Bíblia diz: seja santo, nós somos santos, né? É seja, não é carregar. Aleluia. Aleluia. O corpo representa é o provisório, mas aponta para o corpo da glorificação que recebemos na eternidade. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que no dia da vinda do Senhor, as pessoas que estão vivas vão ser transformadas em corpo incorruptível de glória. Aleluia. Glória a Deus. E as pessoas que estão mortas vão ressuscitar imediatamente. Aleluia. Porque Deus é Deus. O benefício do corpo é o sinal da esperança, pois em Cristo teremos um corpo transformado, livre
da enfermidade e do pecado. É para lá, irmão, que nós estamos lutando para ir para esse lugar, para esse território, onde não tem dor e nem pecado mais. O diabo não vai mais fazer picheiro em volta de nós. O diabo vai estar morando em outro país, não no mesmo país que nós moramos, que no caso hoje, moramos no mesmo país que o diabo mora, na mesma cidade que o diabo mora, no mesmo estado que o diabo mora. Nós temos que conviver. É por isso que nós precisamos da presença do Espírito Santo em nós, para que assim nós tenhamos força e coragem, disposição e santidade, para que vencemos o inimigo. O inimigo não se vê na barra do chutando, dando porrada. O inimigo se vê através do seu comportamento, do meu comportamento e da oração por Deus. Aleluia. Não precisa gritar. O inimigo se vence na oração. Aleluia. Glória a Deus. Quero concluir. O corpo humano é um presente de Deus com muitos benefícios. Muito caro. Tão caro que a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Você parou para imaginar isso? Quem está aqui sentado aqui, quem está perto de você é qualquer pessoa. Ou você está olhando para uma pessoa que não vale nada do teu lado, que não tem nenhum preço. Você não está ao lado de uma pessoa que não tem nenhum preço. Você está ao lado de uma pessoa que vale mais do que o mundo todo. Vale mais do que o prefeito da nossa cidade, do que o governo do estado, do que o presidente da república. Uma alma convertida vale mais do que o mundo todo, porque ele garante para a eternidade, para com Deus, os outros não. Aleluia. Ele não dá capacidade de servir na batalha, tem que ser capaz de amar. É o amor que é a chave da vitória. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse: sem o amor, nada vai. É um dos maiores mandamentos do mundo. Aleluia, louvado seja Deus. Ele é o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo, o lugar da manifestação divina. Irmão, o que nós sentimos dentro de nós é diferente de nós. Não é como alguém esteja no palco com 5 ou 10 mil pessoas na tua frente e às vezes ele se emociona, não. O que está dentro de nós é divino, é o poder de Deus. Deus não se separa para conversar com um animal, com um gigante. Deus se separa para conversar com você, porque Ele disse: se você abrir a tua porta, eu entrarei e cearei contigo. Vamos dizer, Ele toma café conosco, almoça conosco, janta conosco. Aleluia. Agora nós temos que abrir a porta, porque a chave está por lá dentro, está dentro de nós. Eu não consigo chegar e abrir a porta do teu coração para Deus entrar, porque eu não estou com a chave, é você que está com a chave. Então, abre e Deus entra e seja contigo. Aleluia. Você já imaginou uma madrugada, 10, 15, 20 minutos, levantar e conversar com Deus? Já sentiram que sabor maravilhoso? Como Deus é simples para nos ouvir a nossa palavra, e nós sempre, como Ele estivesse ali na nossa frente, espiritualmente, nós sentimos a presença dele falando: sim, meu filho, estou contigo. É assim, assim, assim. Glória a Deus. E final, cuide do teu corpo não como dono, mas como mordomo. Glorifica a Deus. Porque o que é que o mordomo faz? Cuida da coisa do seu patrão, do carro, da fazenda, da casa. É assim ou não? Você não é dono de você mesmo. Porque se você for dono de você mesmo, você nunca vai conseguir se enquadrar nas grandezas de Deus. Porque você se acha dono, você não é dono de nada. Não sou dono de nada. Não sou dono nem da nossa vida, nada. Então, Deus é quem é dono de nós. Se sentimos mordomo, se sentimos assim, empregar muito a palavra é muito forte, mas se sentimos servos de Deus, capaz de servir a Deus e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Vou encerrar. Sem problema. Deus em cada ação, em cada atitude, na casa do uso do seu corpo, pois Ele pertence, o nosso corpo pertence a Deus. Aleluia.
já que nós pertencemos a Deus, nós temos que viver com Ele. Amém? Coloque de pé, por favor. Terminei faltando 5 minutinhos ainda, apareceu um pouco. E aprendemos um pouco nessa noite sobre o corpo humano, a capacidade do corpo humano e o valor do corpo humano. No outro encontro que nós vamos ter aqui, vamos falar sobre a alma. É o próximo encontro, vamos falar sobre a alma. Aleluia. Quero dizer aos irmãos que domingo que vem é ceia, amanhã é dia de consagração. Se achar pesado isso, vai só domingo. Esse dia no óleo, domingo, tão bom. Esse dia no óleo, para de noite vir para a igreja, cear, fazer parte de uma das maiores festas da igreja, que é a curtição da ceia. Vamos fazer isso em nome de Senhor Jesus. Quero agradecer as irmãs que vieram aqui à tua casa, aleluia. Tem muito trabalho a fazer aqui, tem muita mão de obra aqui para fazer, aleluia. E tem arado, tem tanta coisa para pegar e sair colocando terra e plantando, né? Aleluia. E precisamos fazer isso. Nosso Deus maravilhoso. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, por esses ensinamentos. Meu Deus, eu quero te pedir nesse momento, coloque essa palavra no coração desse irmão, dessa irmã que aqui está, daquele que às vezes vai assistir pela internet, Pai. Que o Senhor coloque essa palavra no coração. E nessa noite, meu Deus, que seja do teu agrado, da tua vontade. Dá uma noite maravilhosa com a tua presença, Pai. E amanhã, que seja do teu agrado também, meu Deus, da tua vontade. Queremos levantar, acordar, vivo, pronto, para mais um dia de vitória, mais um dia com o Senhor, Pai. Pois nós oramos nesse momento, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amamos, Senhor. Que a graça do nosso Deus, irmão, a unção de Deus, do Espírito Santo, esteja em cada um de nós, não só hoje, mas que seja para sempre. Todos digam amém. Está encerrado. Põe as tuas casas em nome do Senhor. Que Deus acompanhe. Aleluia.